Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, este último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Outrora Deus usava os profetas, Ezequiel, Malaquias, Ageu, por aí foi. Deus usou também alguns reis, algumas pessoas para comunicar. Mas há um desejo que você compreenda que nesse tempo Deus quer falar com você através do Filho. Quem é o Filho? O Filho é Jesus. Sabe, existem pessoas que captam mensagens do mundo espiritual de várias formas. Alguns vão para a macumba, sei lá, e aí ele acessa pelos guias, e os guias trazem as respostas para eles. Outros acessam pela chá do ayahuasca, como é que chama, Will, que você bebia? Santo Daime. O Will bebia isso. O Will bebia isso e meditava para achar a paz interior. Mas o único que diz, eu sou a paz do mundo, é Jesus. Então, você pode ficar mais tranquilo meditando, mas se você não meditar em Cristo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu amo, eu sei, mas outros vão pela bruxaria. Outros vão tentar buscar, quem aqui nunca, na verdade, eu antes de ser crente, eu buscava através do horóscopo, lembra? Tem gente que crente lê até hoje. Através da astrologia. E eu vou te explicar uma coisa. Todos estão buscando Deus, até o ateu. O ateu está buscando o Deus do conhecimento. Eu sei toda a verdade, Deus não existe. Todos estão buscando Deus. Todos querem falar com Deus. Os que dizem que não são mentirosos. Estão buscando de alguma forma. Então eu respeito aqueles que buscam. E às vezes o diabo, como a Bíblia diz, ele aparece como um anjo de luz para confundir. Ele leva as pessoas para um caminho da ilegalidade. Diga assim, ilegalidade. Eu não duvido que uma pessoa receba palavras, ainda que venham de demônios, através de um guia. Eu não duvido, porque são seres espirituais manifestando em pessoas e liberando algumas coisas. Eu não duvido que a pessoa consiga ler as estrelas, até porque os nossos antepassados, antes de Cristo, também faziam. Eu não duvido que as pessoas possam ter um contato com Deus através da meditação. Na verdade, isso é um princípio bíblico. O problema é que o diabo sempre pega a tua fome por Deus e converte ela em um caminho errado. Por isso Jesus vem numa certa feita dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, aquele que por mim entrar, esse achará pastagem. Jesus estava dizendo que existem vários caminhos para você ter acesso a algo sobrenatural, mas o único legal é por Jesus. Então, note, quando a pessoa ela parte para outras vias para buscar o Senhor, ela não encontra paz, ela fica buscando de tudo quanto é jeito, e ela nunca consegue uma mensagem clara de Deus, porque ela ouve o guia, mas não ouve Deus. Ela acalma a sua alma, porque ela aprende a acalmar a sua alma pela meditação, mas não alcança ao Deus que a ensinou isso, ou ensinou isso. Toma o Santo Daime, abre a glândula pineal, você consegue ter uma dimensão maior e ver coisas extraordinárias, porém, isto é ilegal. E o que é ilegal, a Bíblia diz, cuidado, porque quem não entra por mim é ladrão e salteador.
Então tem gente assaltando o reino, assaltando não o reino de Deus celestial, porque nesse lugar eles não entram, mas eles entram numa segunda atmosfera, num mundo espiritual, onde eles conseguem de certa forma captar mensagens, algumas boas, outras ruins. Porém, eu quero te ensinar uma coisa. Deus quer sim falar com você pessoalmente, todo dia, toda hora, não no culto, não através só de uma pessoa liberando uma palavra profética. Isso é bom, eu gosto de liberar unção e espero daqui a pouco já começar de novo, porque o negócio está queimando hoje. Mas o que você precisa entender é que eu voltarei para minha casa e você voltará para a sua. Eu não estarei na hora que você sofrer uma notícia ruim com as mãos sobre a tua cabeça. Eu não, mas aquele que quer se comunicar com você de verdade estará. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, eu me apresentarei, eu cearei com ele. Quem é esse? É Jesus. Então, eu vejo que ainda hoje, principalmente hoje com as redes sociais, tem crente que está postando Zoroastria e nem sabe, Cabala e nem sabe. E até parece bonito, e até parece legal, e muitas das vezes são mensagens espirituais. Entenda uma coisa, existe um fator chamado fator Melquisedeque. O que é esse fator? Esse fator é que todo ser humano nasce com uma parte de Deus dentro dele, ok? Então, sempre vai achar, a pessoa vai procurar achar dentro de si Deus, ou buscar Deus, porque Deus tem um pedaço dele lá dentro. Estão comigo? Então, como eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim, existe uma coisa, por isso que tem gente que vai evangelizar índios, e chega lá, eles estão adorando o Deus da oca. Que Deus da oca? É o Deus dono da oca, o Deus que mora dentro da casa. Aí, fica mais fácil pregar Jesus, porque eles já tiveram um. E se você for ver em todas as religiões, em todos os povos, em todas as tribos, existe um fator que se assemelha a Deus, a busca por Deus e a Jesus. Eu via um livro que se chama Fator Melquisedeque. Eu vi uma frase dele, uma história dele. E o cara, ele é missionário, ele chegou numa tribo indígena. E quando ele chegou na tribo indígena, ele foi evangelizar e ele contou a história de Jesus, mas todos amaram Judas. Porque na cultura da tribo, era quando você tinha o direito de trair o seu próximo e alcançar valor sobre ele, você deveria fazer isso, era louvável. Então todo mundo se apaixonou por Judas. E aí o pastor contando disso, que ele falou, como que eu faço agora? Porque eu fui falar do evangelho, o povo se apaixonou por Judas, pelo traidor. E aí ele começou a estudar a cultura daquele povo. E começou a notar que existia uma aliança que eles tinham na cultura deles. Que eles estabeleceram, ninguém sabia explicar como. Que quando você fazia uma aliança com a outra tribo, o primeiro filho de lá tinha que vir para cá, e o primeiro daqui tinha que ir para lá. Para que houvesse paz. E se matassem um, era necessário morrer o outro. Senão iriam entrar as tribos em guerra. E ele entendeu que esse era um fator que eles não estavam compreendendo, mas era uma mensagem de Jesus. Que quando Adão morreu, foi necessário um outro Adão morrer para que houvesse paz nos céus e a terra. E aí ele pregou Jesus e aquela tribo entendeu que na verdade eles tinham a mensagem errada. E isso o texto está querendo dizer, que nós lemos, volta no primeiro verso. Existem várias formas de se ouvir. Eu já conversei com uma moça que ela era bruxa, universalista e meditacionista lá, não sei o quê. E nós tivemos um grande tempo, com respeito. Eu não fiquei, que você vai para o inferno, que é do capeta, não. Eu ouvi ela. E sabe o que eu descobri? Tem um monte de coisa que é certo, mas o caminho que se toma é errado. Porque Deus só quer falar de um meio. E Ele quer falar, agora põe no verso 2, pelo Filho. O Deus encarnado, semelhante,
que te conhece e que ressuscitou. A chave do evangelho é a ressurreição. E você sabia que ela é explicada e ela é comprovada? Isso a mídia não vai te contar. Mas existem documentários, existe um filme específico de um jornalista que ele tentou provar que Deus era mentira e ele correu atrás dos fatos. E ele descobriu que até o ateu disse: é impossível nós dizermos que não houve ressurreição. Porque ao mesmo tempo, em lugares diferentes, pessoas viram a mesma pessoa e a mesma mensagem. Isso é mais fácil a gente falar que Jesus era Deus do que falar isso, de tão difícil que era isso acontecer na época. Sem celular, sem WhatsApp, sem nada. Isso é histórico. E é real, a ressurreição é provada cientificamente. É real. Então, peraí. Allan Kardec está vivo? Infelizmente. Ainda que ele tenha alguns princípios que tem certos fatores bíblicos, mas morreu. Buda está vivo? Morreu. E quem reencarna morre de novo. Mas reencarnou, mas morreu de novo. O senhor crê em reencarnação? Capaz, eu creio em encarnação. Você era um verbo na boca de Deus e ele pôs dentro do ventre da tua mãe você para um propósito. Isso eu creio. Agora que você vai ficar voltando, não. A Bíblia diz que é uma só vida e acabou-se a vida, vamos para a glória. Eu lá quero viver de novo aqui, eu quero é queimar, só quero queimar por ti. Mas existem várias. Eu lembro que eu conversando com essa mulher, e ela me deu todo o seu parecer. E ela disse: olha, eu creio nisso. Eu creio nisso. Olha, e a força, e é uma loucura, porque eles creem em Arcanjo Miguel, mas não creem em Jesus. E aí você vê como que o diabo distorce as coisas. E sabe, as pessoas têm alguns insights com o reino do Espírito. O problema é que alguns estão no domínio da rainha de gelo e não conhecem o reino de Aslan. Alguns só conhecem a rainha de gelo. Quem não sabe o que eu estou falando é do filme Nárnia. Aquilo dá para você entender. Tem gente que está no mundo espiritual, mas não sabe que está do lado ruim da coisa. E ainda que pareça bom, toma cuidado. Isso pode te consumir. Porque esse vazio só pode ser preenchido pelo Filho. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Só tem um jeito de conhecer Deus como Ele é. E não só conhecer, eu vou te contar umas coisas. De pegar na mão, de jantar junto. Não estou falando de você jantar comigo. Não estou falando de você jantar com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. Não, estou falando de fazer como Abraão, sentar-se com o Senhor. E do outro lado da mesa você saber que Deus está jantando com você. Mais do que isso, Ele vem morar dentro de você. E Ele quer falar e se comunicar com você. Então eu respeito. Mas eu me lembro que na nossa conversa eu disse: uau, é isso aí. É engraçado que ela falava: isso aí está correto. Está escrito em tal lugar da Bíblia, assim, assim, assim. Só que a forma que você está usando está errada. Você tem que usar assim, ó. Pelo Espírito, assim que funciona isso, funciona aquilo. Resumo, fim da conversa. Ela disse: o que eu faço para ter esse Deus? O que eu faço para ter Jesus? Porque em algumas coisas eu preciso gastar horas de meditação e me esforçar a ponto de quase dormir sentado e achar que isso é relaxar. Em outras vezes eu tenho que cortar a cabeça de frango, jogar pipoca. O que mais, irmã Cristina, que fazia? Fumar cachimbo, pôr chapéuzinho, pular, dançar. Gastar com pinga, batom, fruta, vela, dinheiro. E ela disse: todas as vezes, tudo que eu aprendi tem um preço a ser pago. E para ter Jesus, para ser Deus, o que eu preciso fazer? Não falei: nada. O que eu preciso? Nada.
Nada, não tem que matar nenhum bicho, não. Falei, não, o único ser que você vai ter que matar é você mesmo. Mas e aí, o que eu faço para ele morar dentro de mim? Eu falei, simplesmente aceite, abra a porta. Mas como que é? Eu falei, levanta tua mão e diga, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Aí ela levantou, né, amor? E aceitou, e ela disse, eu sou muito dura, eu não choro de maneira alguma. Porque eu aqui, quando eu estou no meu espiritual, eu sou uma pessoa centrada, eu não sou escandalosa, eu não choro. E a Nayara estava sentada assim, olhando a conversa, e eu debatendo filosofia, debatendo lógica com ela. Eu estava ensinando ela, não estava no Ramacaias, né? Aí a Nayara disse, eu posso te falar uma coisa? Aí ela disse, e eu vou te explicar uma coisa, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Isso é o que prova que Jesus é real. E aí a Nayara olhou e disse, eu estou vendo que você tem uma tatuagem de uma planta, aquela planta do deserto, que eu nunca sei o nome. Isso. E tinha uma bexiga. E aí a Nayara olhou e falou, então, eu estou vendo que isso... E a mulher começou assim, foi... E aí a Nayara disse, só para você saber que é Deus que está falando com você, Ele vai te falar um segredo. E ela olhou assim, tipo... Aí a Nayara disse, você é a menininha dele. Ah, para quê? Era a forma que a mãe chamava ela, de menininha, e dizia para ela, quando você ouvir isso, saiba que é Deus. Aí ela... Aí já abracei ela. Aí ela, eu quero saber como ouço a Deus. Falei, peraí que eu te ensino. Assim, assim, assim. Aí ela, não, mas Deus está falando que eu não quero ouvir. Falei, bem-vindo ao time. Eu sei que a mulher saiu lavada, remida e... E aí, pastor, ela está aqui na igreja? Não está, eu não ganhei ela para a minha igreja, ganhei ela para Jesus. Mas o que eu quero que você concentre-se é que Deus quer falar. Diga, Deus quer falar. A questão é, você quer ouvir? Ele quer falar, e Ele quer falar de um jeito, pelo Filho. Por que tudo isso que eu estou te falando? Porque Ele constituiu o Filho como herdeiro, diga assim, de todas as coisas. Não, assim ó, todas as coisas. Isso inclui você, sua casa, sua família, o mundo, o planeta, a lua, o sol, as estrelas, os peixes, a água, a árvore, o mar, tudo. Todas as coisas. Pelo qual também fez o quê? A moça no dia, ela falou para mim assim, eu creio que Deus é o universo. Eu falei, eu também. Aí ela, só que você crê que Ele é limitado ao universo. Eu creio que além de ser o universo, Ele ainda criou o universo. E a Bíblia diz isso, quem fez o universo. E pior, a Bíblia diz que Ele estendeu na palma da mão. Pastor, como funciona isso? É como se Deus pintasse um quadro e entrasse dentro dele. Deus pintou um quadro, fez tudo, fez você, fez todas as coisas, falou, eu vou me fazer participante disso. E entrou dentro do quadro. E aí o que e passou aí agora? E aí ele diz assim, a glória de Deus é esconder as coisas, e a dos reis é de buscá-las e achá-las. Como que eu acho ele? Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Existem vários caminhos, mas o caminho que Ele quer que você trilhe é o caminho pelo Espírito Santo. Porque Ele disse, eu vou para o Pai. Ele diz, Ele está sentado à direita nas majestades nas alturas.
Eu não tenho tempo para te falar sobre as alturas, eu não tenho tempo de falar das majestades, eu não tenho tempo para falar das regiões, mas saiba que existe, está tudo lá. E ele está sentado, porém ele não te deixou só. Ele disse, eu vou para me assentar a esse lugar, para governar, mas eu vos enviarei o Espírito. Qual Espírito? O Espírito que fez Maria engravidar. Como que foi? Sei lá, filho, mistério. O mesmo Espírito que repousou sobre ele quando ele foi batizado no Rio Jordão. O mesmo Espírito que ressuscitou mortos, o mesmo Espírito que curou enfermos, o mesmo Espírito que fez ele andar sobre as águas, o mesmo Espírito que ressuscitou ele. Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar do meu Espírito, e ele vai habitar dentro de vocês. E qual vai ser a maior função do Espírito? Dar testemunho de mim. Levar vocês a mim para ouvir o que o Pai quer falar, porque só eu sei o que o Pai quer falar. Eu de mim nada tenho, tudo que falo, eu falo porque vejo meu Pai falar, só faço o que vejo meu Pai fazer. Jesus dizia isso. Uau! Mas vamos lá. Por que que nós temos que nos converter a Jesus? Primeiro, porque nenhum outro Deus ressuscitou. Só Ele. Segundo, porque Ele é Deus de deuses. O que isso quer dizer? Que o maior poder do universo, seja Satã. Tem gente que crê que Jesus está... Fica daqui, Val, sobe aqui. Fica assim. Tem gente que crê que é um UFC. Eu sou Jesus, é claro, o Val é o diabo. E aí o Val está daquele jeito, e pior, eles pensam que Jesus é assim, ó. Aí ele fala, eu vou ajudar Jesus. Entra aqui no meio, vem aqui ajudar Jesus, vem Johnny, ajudar Jesus. Aí fica aqui, dá umas porradas nele, Val, dá umas porradas. Aí Jesus, calma, dá outra face, calma. Não, isso aqui não existe. Porque a realidade é assim, fica aí, diabo. Você fica aqui porque você é da mesma estatura que eu. É assim, ó, Jesus chegava, dobra o joelho. Porque chegou fora de tempo e prostrado adorava. Porque Ele é Deus de Deus. E ainda dizia, faz assim, por favor, deixa eu ir para os porcos. Muito obrigado. Palma para o diabo e para o ser humano aqui. Agora exorciza esse diabo. Tem diabo não, você é louco. Cara, não tem briga. Porque a Bíblia diz que todos os poderes, principados, potestade, foi colocado debaixo dos pés dele. E sabe o que ele fez? Deu à igreja. A Bíblia diz que o diabo treme e teme. E você está achando que está tendo um fight. E que se você entender hoje a mensagem, o diabo não vai ter mais poder na tua vida. Você tem que entender. Então, diz aqui, isso para mim é poderoso. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diga assim, Jesus é a expressão exata de Deus. Se você ler os evangelhos, tem que ler, para você ver como Deus é, como Deus pensa, como Deus faz, porque Jesus é a expressão exata. E mais do que isso, diga assim, quando eu estava no Éden, eu fui feito a imagem e semelhança. De quem? Não. De Jesus. É claro que Ele é Deus. Mas entenda, Deus fez Jesus como modelo primário. E todos os seres passaram a ser semelhantes a Ele. Por isso que hoje nós temos direito de novo a ter a imagem e semelhança. Porque Ele se revela a nós. Cristo quer se revelar para você nesses dias. Uau! Ele é a expressão exata. Eu vou te explicar numa história aqui. Duas histórias que eu ouvi e isso eu peguei para o meu arsenal.
Tem vezes que você precisa ouvir algumas coisas e captar e falar, quando eu pregar eu vou ter isso aqui na manga. Pensa, você já tentou olhar para uma pessoa que tem um holofote atrás? Já viu que você não consegue ver a pessoa? Um holofote muito forte. Você não consegue. Então, o que você faz para ver essa pessoa? Qual é a única forma para você ver a pessoa se esse holofote estiver atrás dela? É assim, ó. Desliga a luz. E a Bíblia vai dizer assim, ó. Ele deixou a sua glória. Fez-se semelhante a homem. Provado nas mesmas dores. Passando pelas mesmas dificuldades. Então é como se Deus dissesse, apaga a minha glória, porque eu irei estar com eles. Para você entender isso, é como se houvesse um aquário. E que todo dia o cara que fosse tratar dos peixes, o peixe fugia dele. Quem que já viu que os peixes têm medo? Às vezes você vai... E enquanto ele vai tratar, o peixe vem. Quando para de tratar e vai tentar mexer com o peixe fica assustado, fica com medo. E aí esse homem chegou a um cara que mexia com o aquário e disse para ele, o que eu preciso fazer para esses peixes entender que eu não quero o mal deles, que eu não quero fazer eles sofrer, que eu não quero judiar deles, eu quero simplesmente cuidar deles. Eles é só com comida e o máximo, e eles têm medo de mim. Aí o cara falou assim, ó, só existe um jeito, vai ter que virar um peixe, entrar dentro do aquário. Só que aí você pode ser, quando falar que você é o Senhor deles, eles podem te rejeitar, eles podem te negar, eles podem achar que você é igual a eles e não te aceitar. Foi o que Jesus fez. Como que eu irei fazer para a humanidade entender que eu não quero feri-los, que eu não quero machucá-los, eu quero cuidar deles? Eu vou virar um deles. Ainda que eu seja rejeitado, ainda que eu seja zoado, ainda que façam filmes brincando com a minha cara, eu não estou ali para preocupar com isso. Eu irei para resgatar aqueles que são meus. Eu vou me diminuir a estatura deles. Vou ficar do tamanho deles, para explicar quem eles são. Coloca para mim aí Hebreus 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar. É Deus em Cristo dizendo, nós somos filhos do mesmo Pai. Eu vim para me tornar irmão de vocês. E olha, ele não se envergonha. Talvez você tenha cometido o pior pecado do mundo. E aí quando você chega diante de Deus, Jesus chega lá e diz, meu irmão. Mas você não tem vergonha dele? Não, eu sei o que ele passou. Eu senti as dores dele. Eu sou um advogado justo e fiel, porque eu mostro as marcas e digo, eu sei o que é dor, eu sei o que é depressão, eu sei o que é febre, eu sei o que é sentir a dor da rejeição, eu sei o que é sentir a dor de ser traído, eu sei o que é sentir ver os seus amigos indo embora, eu sei de tudo isso, Pai. Então por favor, dê mais uma chance. Ele está dizendo que quer morrer, ela está dizendo que quer morrer, mas não, na verdade eles querem vida. E aí vem o Espírito Santo gemendo, gritando, chorando com gemido inexprimível, dizendo, Pai, cuida deles. Mas por que isso? Porque somos a imagem e semelhança. E o diabo? E o diabo está lá, tendo o poder que você dá para ele. Sabe quem tem poder para dar poder para o diabo? Só você. Ele tem o poder que você dá. Deixa eu ver se eu anotei mais algum versículo aqui. Põe no verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelo pecado do povo. Era necessário que ele se tornasse irmão, morresse de uma vez só, para ser sumo sacerdote. O que era sumo sacerdote? Era o único que se chegava à presença de Deus e trazia mensagens. Era o único que ficava diante da arca. Mas esse sumo sacerdote, quando ele se apresentou como oferta. Ele não deu uma oferta, ele foi a própria oferta. E aí ele se apresentou, mas diga assim, ele não se apresentou só. A Bíblia diz para fazer convergir todas as coisas, seja povos, tribos, nações. Quando ele se apresentou com uma multidão de irmãos, com uma multidão de filhos, e disse: eu não estou só, porque eu paguei o preço do pecado do povo, e agora quem crê em mim vai ser dado o direito de se assentar comigo, de estar comigo, de viver comigo, e de conhecer de verdade o que é o mundo espiritual. Então eu volto lá atrás. A tua sede por ouvir Deus só vai ser saciada o dia que você ouvi-lo. E só há um meio de ouvi-lo. E é um único caminho, uma única verdade e uma única vida. Eu respeito todas as formas de pensar, mas não concordo com nenhuma que tira Cristo do centro. Porque somente Jesus pode nos religar às regiões celestiais. Coloca para mim Efésios 1, acho que 7. Vamos lá, se não tiver vai ser mais ou menos por aí. No qual temos a redenção pelo sangue. Diga, o sangue traz redenção. Tem gente que entra no mundo espiritual, mas ele não é remido. Então ele é um alvo fácil. Quando eu sou remido, eu não entro na eternidade como uma pessoa qualquer. Eu entro como filho, com uma marca. Quem tem a marca, a morte passa longe. Lembra do Egito? Faça uma marca no umbral da porta. E aí a morte vai olhar nessa... Esse não pode. E a Bíblia diz também que aqueles que tiverem a marca na fronte do Espírito Santo, naquele dia, o diabo vai ter que vazar. Mas isso era a porta. Pois bem, levantai a porta as vossas cabeças. Eis que estou e bato. Você é uma porta. Você é um portal de glória. Por quê? Porque você ficou irmão de Jesus. Ele te pegou e falou: você é do mesmo tamanho que eu, agora nós é brother. E eu vou te ajudar. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Diga, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos. Uau! Cristo é a herança e nós também fomos feitos. Herança do quê? Do que eu acabei de ler, dos mistérios, nos céus, na terra, de tudo. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim do que? De sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa.
Eu não sei o que você cria até chegar nessa manhã, mas eu te convido a entrar nisso aqui. Crer no Evangelho, para que você descubra de verdade o que é Deus. Tem gente que diz, como saber se existem tantas religiões e tantos deuses? Como saber se o nosso é verdadeiro? Simples. Nosso Deus é o único Deus trino. É que você não sabe que 99,9% das coisas criadas são três. O tempo: presente, passado. Que Deus que pensou isso? Você é corpo, alma, espírito. Que Deus que pensou isso? Prótons, nêutrons e elétrons. Que Deus pensou nisso? Sol, lua, terra. Que Deus pensou nisso? O único Deus que é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu poderia ficar aqui horas te falando de cientificamente quantas coisas tem com o número 3. E eu nem vou entrar naquele coisinho que parece um caracolzinho. Procura na internet, você vai achar. O número de Deus. É bem interessante. Porque o meu Deus é o único que é verdadeiro. Os outros falam e você acha mentira, você acha engano, você acha... Aí você acha que está indo para o caminho correto, mas a Bíblia diz, cuidado, provai todos os espíritos. Porque o diabo vem como anjo de luz para enganar até os que são. Ah, já sei, então agora eu vou estudar de tudo, que eu vou ficar ninja espiritual. Vai. Nós não precisamos de nada, porque nós temos o Espírito Santo da promessa. E Ele nos leva a lugares extraordinários, nos leva diante do Pai, nos leva. Mas como nós temos isso? Simples. O Deus que foi expressado em Jesus, diga assim, morreu. E esse culto é em memória desse dia. Do dia em que pelos teus pecados ele morreu. Tem gente que não entende. Para que Deus morreu? Ele é Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas diferente de você, ele tem caráter. E que ele falou, ainda que ele sofra dano, ele diz, eu não posso jurar pelos outros, eu só juro por mim mesmo, porque eu sou fiel para cumprir até o que eu digo. E ele disse, o salário do pecado seria... Tem gente que acha que Jesus morreu para pagar o preço para o diabo. Não foi. Jesus morreu para cumprir o preço que foi estabelecido no princípio, quando Deus disse que para sermos salvos, se houvesse pecado, somente através do sangue. Por isso que no tempo antigo o judeu sacrificava. Trazia-se um cordeirinho. Quem quer ser um cordeirinho aqui hoje? Eu vou pôr pecado no seio. Cadê você? Vem. Cadê um cordeirinho? Vem. Esse cordeirinho tá magrelinho. Você nem se aceita, não. Vai. Tinha que ser gordinho. Chegava-se com um cordeirinho diante do sacerdote. A pessoa que trouxe, quem vai ser a pessoa pecadora? Vem cá, Bebel. Aí vamos se dizer, fica tranquilo, viu, filho? Não vai acontecer nada, não, é só um teatro. Você está protegido. Vamos dizer que a Bebel tinha cometido um monte de pecado aquele ano, certo? Então a Bebel vinha e falava assim, ó, fala para mim, esse é o carneirinho. Não, mas fala para o povo ouvir. Esse é o carneirinho. Aí o sumo sacerdote olhava e falava, deixa eu ver se está gordinho. Esse aqui já não serve. Deixa eu ver se está gordinho. Deixa eu ver se ele tem alguma mancha, alguma doença, alguma... Não, ele está perfeito. Tinha que ser perfeito. Então está perfeito. Então agora, Bebel, pega a sua mão, põe sobre a cabeça dele, e esse instante os pecados, os problemas, tudo que a Bebel tinha, passava para o cordeiro. Aí, muito obrigado, tirou, ficou aqui. Aí eu pegava esse bichinho, morre. Aí morreu, jogava o sangue sobre o altar,
tirava-se as partes, dividia o que era para o sumo sacerdote, que não era, ia gorduras, outras coisas, pegava um fogo, e o cheiro da oferta agradava o Senhor, e aí a Bebel era perdoado. Esse era o ritual, certo? Agora fica aqui em pé, cordeirinho. Aí o que Deus fez? Eu vou acabar com isso de uma vez por tudo. E como vai ser feito? Tem que ter um sacrifício, diga, perfeito. Eu não tenho tempo para ler os versículos, mas está escrito assim, o sangue de boi, de ovelha, de pomba, porque você fazia o sacrifício segundo a sua condição financeira. Tinha gente que não tinha uma ovelhinha, então levava uma pombinha, rolinha. Depois, vai estudar a tua Bíblia que você vai descobrir. E aí, esse cordeirinho, ele ainda era imperfeito. Porque todo ano a Bebel tinha que vir, ou até mais vezes, dependendo do quanto ela fosse abençoada. Aí Jesus diz assim, é o seguinte, preciso de mais uns 5, 6 pessoas aqui. Jesus, vamos se dizer que ele estava, fica como multidão, vocês estão muito alinhados, multidão é bagunçado. Vamos dizer que quantos cordeirinhos ia precisar para aqueles ali? Olha, eu vou te falar. Ia ser bastante. Mas vamos lá. Tadinho do Vitinho. O Vitinho é o cordeirinho, lembra? Bebel, fica junto com a multidão aí. Você é a multidão, os povos. Problema. Eu vou ser Jesus, lógico, né? Tem que ser Jesus. Jesus. Xará. Jesus diz assim, Pai, eu irei por eles. E como você vai ir? Eu vou ir para ser um sacrifício perfeito. Eu não vou ter mácula. Eu vou ser um cordeiro. Diga cordeiro. Tem gente que, Jesus casou. Não, porque o que diferencia um carneiro de um cordeiro é que ele fez relação com a carneirinha. Aí ele vira carneiro. Quando é virgem, é cordeiro. Você não sabia, aprendeu. E Jesus, ele era um cordeiro, diga assim, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele diz assim, ovelhinha minha amada, muito obrigado por até aqui ter me ajudado, mas eu te liberto, porque agora eu serei a ovelha muda. Estende as mãos. Não, assim, ó. E ele, vamos supor que isso aqui é todos vocês. E Jesus, como ovelha muda, foi ao matadouro. O sumo sacerdote, Deus, olhou e disse, é perfeito. Diga assim, é perfeito. Aí ele diz, então, por favor, humanidade. Aí no Getsemane, ele aqui começa a suar sangue, porque ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia não seja conforme a minha vontade, seja conforme a tua. Aí ele pega todo esse pecado, pega esse pecado de todo mundo, pega e sai apanhando, esbofeteado. E se não bastasse, lembra do cordeirinho? Lembra? Isso só acontecia porque maldita era a terra por causa de Adão. Então Jesus precisava remir a terra também. Então pega uma coroa de espinho, põe na cabeça, sobe no madeiro, diz, eu sou a semelhança deles, Pai. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ao mesmo tempo, alguns embaixo diziam, você não é Deus, desce daí. E ele olhava e dizia, Pai, perdoa, eu sei o que eles passam, eu sei o que eles passaram com os pais, eu sei que foram traídos e eles não creem, porque não tiveram pai, não tiveram mãe, ou não sei, o pai foi para a guerra, eu sei que eu entendo o que eles passam, porque eu estou aqui, mas Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, está consumado, e o pecado de vocês, o nosso pecado, está perdoado. Muito obrigado.
E acabou aí? Diga não. Ele disse, está consumado. Ficou com as mãos estendidas para cima, que morreu, desfaleceu. Tiraram ele. Não dá, cara, se você estudar a cruz, você fica louco. De tanto significado, de tanta profecia, de coisas de 2, 3, 4 mil anos se cumprindo ali. Aí Jesus vai morreu. Rolaram ele, quietinho. Aqui tá bom, Jesus. Nesse tempo, ele foi buscar Abraão, Davi, Jacó. Chegou no Hades, entrou no seio de Abraão e disse, irmãos, eu sou o que vocês esperavam. Vamos subir comigo? A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu vida aos homens. Só que esse cara aqui, ele foi, diga assim, Jesus foi para o inferno. Por quê? Porque ele foi com o pecado de toda a humanidade. Então volta para o inferno, Jesus. Aí Jesus estava aqui no inferno. Só que no inferno, só podia ficar lá se ele tivesse pecado. E aí vieram analisar ele. E cadê o pecado dele? Aí eu amo Nárnia quando o leão diz, a rainha de gelo não conhece a magia profunda. Que se um homem entrega a vida por outro, ele tem uma segunda chance. E aí o inferno não pôde contê-lo, nem a morte pôde segurá-lo. E aí ele vem. Aí duas mulheres vão lá, deixa eu ir lá levar um olhinho para o corpo. Chega lá, a pedra já tinha sido rolada. E havia um jardineiro. Mulheres, quem vocês estão procurando? E elas angustiadas. O meu mestre. Você não sabe o que fizeram. E eu vou, peraí, segura. Ao mesmo tempo, no caminho de Emaús, vem um homem peregrino e diz, aonde vocês estão indo? Você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus? E ele diz, vamos comer uma coisinha, porque no partir do pão eu vou revelar uma coisa para vocês. E quando ele falava, o coração deles queimava. E ao mesmo tempo vem Pedro e João correndo. Eu quero ver o que aconteceu. Chega lá, a tumba estava vazia. E mais do que isso, tinha um lencinho dobrado. A Bíblia diz isso, tinha um lencinho dobrado. Na cultura judaica, quando você levanta da mesa e está pronto, você já comeu, você acabou, está saciado, você amassa o guardanapo e deixa lá. Isso é um símbolo que o judeu não vai comer mais. Mas quando você dobra o papel, quer dizer que você saiu, mas já você vai voltar. A Bíblia diz, Pedro vendo isso entendeu tudo. E aí eles foram se reunir e dizer, gente, Jesus ressuscitou, igual nós estamos aqui, Jesus ressuscitou. E aí sabe o que aconteceu? Ele apareceu no meio deles e disse, meus irmãos, meus filhos, uau, ele ressuscitou? Só ressuscitou? Não. Aí ele ficou, pregou por 40 dias. E depois da mesma maneira ele foi subindo para o Pai. Os discípulos olhando. E ele sumiu nas nuvens. E aí os discípulos olharam para um outro. E quando nem perceberam, já tinha 2 anjos ali. Porque agora os anjos de Noé virou brother. Aí o anjo já... é o do Xerebanto. Aí o anjo já falou assim, ei varões Galileu, por que olham para cima? Da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar, ele vai vir.
Mas só isso, antes de subir ele disse assim: fiquem em Jerusalém até que do alto vos venha revestimento. E ficaram reunidos cerca de 500 pessoas, até que no final tinha 120, alguns desistiram. Não desista, Deus vai derramar algo quando você menos esperar. E se passado alguns dias, havia 120 reunidos, e nos dias de Pentecoste, eles estavam reunidos em um só som, orando, buscando o Senhor. Nós queremos a promessa, nós queremos ser revestidos. E de repente vem um som. Sempre há um som. Sempre há um som quando Deus vai começar algo. E de repente vem um som de um vento, um som de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa. E começou-se a ver neles línguas repartidas como de fogo. Os jovens começaram a profetizar, os velhos começaram a ter sonhos. E aí Pedro se levanta e diz: não se assuste, isso é o cumprimento de Joel, que naquele tempo o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo o Espírito Santo agora que estava fora, veio morar dentro. E eles foram batizados. E o que isso quer dizer? Espera aí, calma. Diga assim: Jesus cumpriu o propósito dele. Jesus subiu para o Pai e nos deu uma missão: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo povo, a todas as nações. Procure os vales de ossos secos, porque em ti haverá sopro de vida. Procure os enfermos, as prostitutas, procure os ricos, procure todos e anuncie a eles as boas novas. Quais são as boas novas? Deus quer morar dentro de você. Mas mandou sem nada, mandou vazio. Diga: Jesus não manda ninguém para a missão. Diga: se não estiver pronto. Diga: eu estou pronto. Não por mim, mas por Ele, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Uau. Hoje nós vamos cear, para fazer memória do Deus que partiu o seu corpo para fazer muitos irmãos, que derramou o seu sangue para fazer uma nova aliança com Deus e o homem. Esse Deus é lindo, Ele é lindão, Tiago, Ele é cheiroso que só. Ele é tão lindo e tão cheiroso que Ele entra dentro do presídio, vai no pedófilo, vai na pior coisa que a sociedade acha, e diz: e aí, brother, posso te ajudar? Se você quiser, eu tenho vinho para derramar, eu tenho óleo fresco, eu vou te ajudar. Eu posso te mudar. Enquanto todos os outros deuses esquecem do presídio, esquecem da escória, eu fico bobo de ver. Eu nunca vi um Deus ir no presídio resgatar alguém, a não ser Jesus. Todos os outros deuses você vai até ele, mas nosso Senhor veio até nós. Nós vamos até ele, sim. Mas Ele é o único Deus que veio até nós e disse: eu não quero nada além de que você tenha fé. Tudo será possível, porque quando você crê em mim, eu vou rogar para o Pai, e o Pai vai te conceder coisas maravilhosas. Uau!
Então, o que nos preenche, na verdade, algumas pessoas dizem, pastor, eu não entendo, por que o senhor põe a mão e as pessoas caem? Não sei. O que eu sei é o que eu estou carregando. Eu sei que o meu espírito está possuído pelo Espírito Santo. E quando Ele te toca, e quando Ele fala com você, alguma coisa acontece. Como ficar triste, cara? Olha o que Jesus fez. Como ficar triste? Por isso que ele diz que na presença dele há alegria. Uau! Hoje é ceia. E nós estamos fazendo memória dele. Você quer carregar um nível poderoso de glória? Então limpe toda a sua casa e diga: Senhor, venha habitar em mim. Venha viver dentro de mim. Que os meus dias na terra sejam dados a Ti, e que a minha vida seja em Te conhecer, porque quanto mais eu Te conheço, mais parecido com Deus eu fico. Quanto mais eu me relaciono com você, mais parecido com Deus eu fico. Coloque-se de pé.